Olá, uma boa tarde para todos vocês nesta quinta-feira, dia 5 de junho. PUC TV Esportes no ar para trazer para vocês as últimas notícias do Atlético, do Goiás e também do Vila, que mesmo sem jogar tem muitas novidades, né, Cleison? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos amigos de casa. Um abraço a vocês ligados aqui no PUC TV Esportes. Pois é, o Vila começa a se movimentar para o jogo de amanhã, né? A partida que o Vila vai fazer para finalizar a sua participação antes do início da Copa do Mundo. Acredito que se houver uma vitória, a diretoria tendência é dar folga para alguns jogadores. Caso o Vila empate ou perca para o Joinville, que seria a tendência natural, os jogadores terão muito tempo de trabalho, um período muito longo para o Vila preparar, ajustar a equipe para tentar uma escalada muito grande no Campeonato Brasileiro da Série B. É isso aí. Vamos começar então falando um pouquinho do Atlético, né? Que vai jogar também sexta-feira e ontem recebeu uma péssima notícia. O clube não conseguiu as certidões negativas de débito, né? E perdeu o patrocínio da Caixa Econômica Federal, aproximadamente R$1.500.000, né, Cleison? E o que aconteceu? Isso é desorganização do clube? Isso é normal? Isso é em função da desorganização. Por quê? O clube deixa de cumprir as suas obrigações fiscais, né? E aí, nesse caso, não consegue as certidões negativas, as dívidas, principalmente dívidas trabalhistas, e aí isso acumula e o clube não consegue a certidão negativa, que é a exigência da Caixa Econômica Federal para patrocinar os clubes. O Atlético tinha até então o patrocínio da Caixa, arrecadava pouco mais de R$1,5 milhão. Esse dinheiro era fundamental para o Atlético e poderia ser fundamental porque o Atlético passa por uma crise financeira. Se com esse dinheiro o Atlético já tinha dificuldades, imagina sem ele. E o Atlético me parece que ainda tem um dinheiro para receber da Caixa, mas não está conseguindo receber por conta disso, por conta dessas certidões negativas que o Atlético não conseguiu. Então, uma situação complicada para um clube que já vivia um momento financeiro ruim. Agora, não tendo esse patrocinador master, vai ter que correr atrás e é uma dificuldade muito grande para o Atlético, viu, Luciano? Impressionante, né? A postura do clube que conquistou o Campeonato Goiano e tem esses erros, né, de um clube primário. Exatamente. Mas assim, vamos colocar um erro forçado, porque eu acredito que se tivesse dinheiro, o Atlético não ia deixar chegar a essa situação. Uhum. Acho que dificilmente chegaria, porque você tendo dinheiro, você consegue, evidentemente, manter em dia, a não ser que você seja muito desorganizado. Que não é o caso do Atlético. Acredito que o Atlético é a questão financeira mesmo que pesa, e aí vem aquela questão de prioridade. O dinheiro que entra, de repente, para pagar os jogadores que estão atuando, pagar bicho, premiação, e aí o Atlético vai deixando de cumprir as suas obrigações fiscais, a coisa vai protelando, e no momento que ele precisa, tá lá, o rombo tá grande, e aí a crise financeira pega de vez e o Atlético está com uma situação complicada. Já perdeu o treinador, já perdeu alguns jogadores e a tendência é que a crise se agrave cada vez mais lá no Atlético, infelizmente. Tem um mês para se reorganizar, tomara que dê certo, né? Exato. Vamos falar um pouquinho agora do Vila, que realizou o seu último treino nesta manhã mesmo, lá no Oba. Hoje à tarde o clube, o elenco já viaja, né? Vai jogar amanhã diante do Joinville. E hoje muitas mudanças. O Arthur, né, que estava jogando lá na lateral, volta a jogar como volante. Marcelo Toscano, neste treino, se tornou lateral direito. Essa eu não sabia, eu fiquei besta. E aí o Diego Bispo perdeu a vaga para o Gabriel. Então, o Gabriel volta a jogar no time principal. Essa mudança do Marcelo Toscano para lateral, você já viu ele jogando na lateral? Olha, Cleison? Tá certo, esse cara me chamou de Toscano. Nossa. Também. Luciana, para mim foi novidade. Quando Demais. O Pasquetto trouxe essa informação na última terça-feira, o Pasquetto falou dessa possibilidade, eu fiquei surpreso, eu fiquei meio cético, olhei até, pensei, deve ter errado, né? Ainda fui tentar chamar a atenção dele. Pasquetto, acho que você errou aí, o Marcelo Toscano. Atacante, lateral direito, é uma queda muito grande, né? De repente você pode pegar um atacante, colocá-lo como um meio-campista, um jogador de armação, mas caiu muito, né? Ele quer o lado do ataque para defesa, Senhora, ou seja, para lateral. Aí eu fui pesquisar e realmente ele jogou de lateral improvisado no Paraná Clube. Naquele momento ele vivia uma fase não muito boa, e aí foram tentando arrumar uma posição para ele e o colocou como lateral direito. Né? E não foi bem. Não foi bem. Então... Na minha pesquisa eu olhei e ele não foi bem como lateral direito. Ele foi lá e fez um feijãozinho com arroz. Né? Então não resolveu muito a situação do Paraná naquele momento. A gente espera que ele possa resolver a situação do Vila. Agora eu acho que é mexer muito. E ele mexeu com as peças que o próprio clube já conta. Né? Ou seja, ele tirou o Toscano da meia, passou para a lateral.
O Arthur, que estava de lateral, passou para volante, para meio campo. Enfim, ele fortaleceu um pouco mais o meio campo. Eu não sei como vai ser a lateral direita. Se realmente o Toscano vai ser um ala e não um lateral direito. Porque aí pode ser a solução, de repente, na parte ofensiva. Mas eu, sinceramente, não mexeria dessa forma. Mas o Christian, que está trabalhando no dia a dia, ele que sabe o que o Toscano pode render. Agora, o fato é, se não der certo, ele pode mudar no mesmo instante. Ele pode voltar o Arthur para a lateral direita e colocar o Toscano novamente no meio campo. Lá na zaga, você não acha arriscado o Gabriel começar jogando, não? O Gabriel é um jogador que não passa muita confiança, pois né? É. Ele teve ali na zaga com o Álvaro, e naquele momento, uma zaga sofrível ali no Vila Nova, uma zaga que não passava confiança, né? Mas o Christian vai dar essa confiança ao Gabriel, porque ele era o titular, ficou fora por suspensão, talvez por isso o Christian tenha voltado o Gabriel, apesar do Bispo não ter apresentado nada de excepcional também, para a gente falar, não, esse aí é o zagueiro que o Vila estava precisando, é ele mais um. Não, foi um futebol também dentro do padrão, então a esperança é que Vitor e Gabriel possam render bem na defesa do Vila Nova. Vamos ouvir então do Bida e do Rafael Oliveira, o que eles esperam desta partida. Com certeza, tem que ir com tudo, com o peito e na raça. Sabemos que a equipe está precisando da vitória, de conquistar pontos. Eu creio que nessa situação do Vila que ele está passando, eu acho que tem que esquecer um pouco a dor de lado, superar e até o máximo, até onde aguentar. Se não aguentar, eu creio que tem jogadores ali fora que quer dar o seu máximo e mostrar o seu trabalho. Mas a gente tem que procurar só vencer. Esquecer um pouco a tabela, porque a gente sabe que a gente ganhando 2 ainda não sai da zona, então a gente tem que esquecer um pouco a tabela e procurar vencer o jogo. Depois que a gente começar a vencer, a gente ver os pontos que a gente está fazendo, a gente procura ver a tabela. Agora, o importante é vencer os jogos, que só assim para a gente sair de lá de baixo. Então tá aí. Para fechar, vamos falar um pouquinho do Goiás, né? E ontem o presidente Sérgio Rassi mudou a ordem dada ao Marcelo Segurado. Antes ele tinha pedido, né, a contratação de um lateral esquerdo e de um atacante. E agora a história mudou. Ele só quer um atacante para investir todo o dinheiro disponível na contratação de um atacante, responsável por fazer gols. Arriscada essa mudança de plano? Acho que, de repente, a adequação dentro da realidade financeira do Goiás. O presidente entende que, para a lateral esquerda, o Goiás pode continuar contando com o Lima e improvisando o Juliano. E, às vezes, contando até com o Esquerdinha, que também já jogou de lateral esquerdo. O Esquerdinha, que foi contratado recentemente, há 8 anos, já jogou pelo Goiás, vem atuando na meia, mas já foi também lateral esquerdo. E na lateral direita também vai manter o que já tem, com o Thiago Mendes improvisado, contando com o Vitor e também com o Clayton Salles. O presidente entende que o Goiás precisa de atacante de referência, um bom atacante para marcar gols. Acho que o Goiás tem essa deficiência, essa dificuldade. Realmente tem. Na verdade, o Goiás precisaria de no mínimo mais 4 jogadores para posições diferentes do campo. Para lateral, para meio campo. Precisaria também de mais um jogador para defesa e esse jogador de referência no ataque. Mas o presidente quer realmente que o Goiás invista na contratação desse atacante. Que pegue esse dinheiro, né, que seria investido na contratação de um lateral e de um atacante, que reforce esse dinheiro ainda para contratar um atacante com mais qualidade. Pegar esse dinheiro e investir nesse jogador para que o Goiás tenha aí condições de fazer um bom campeonato brasileiro. Lembrando que o Goiás já tem o Bruno Mineiro, que foi contratado. Já está treinando. Né, tá treinando, já está se preparando. O jogador vai ser inscrito aí nessa janela de meio de ano a partir de julho e aí vai poder defender a equipe do Goiás. E a intenção então é trazer mais um atacante para fazer companhia ao Bruno Mineiro. E em seguida o Brasil Esportes.